Bom dia, Edson Figueiredo, tudo bom? Bom dia, Vanessa. Eu tô bem, e você? Tudo certo. Tudo bom? Tudo bem, meu amor. Mais uma sexta, né, Edson? Mais uma sexta. Bom estarmos juntos aqui com ela, que voltou. Agora conte para nós. Agora para ficar. Faça um relatório. Como foi? Visitei o filho, tá lindo. Eu tô super tranquila agora, porque a gente, né, gosta apertado. de ver, né? Tá muito bem. Em Lisboa, de lá nós fomos para Istambul e depois Atenas. Ótimo. Uma coisa chata, feio. Desagradável. Mas estava morrendo de saudade aqui do pessoal dessa família que a gente arrumou também, né? Teve algo do movimento espírita por lá? O que você viu por lá para compartilhar? Então, não vi nada de movimentos espíritas, espiritualistas. Não percebi nada. Tá. Mas sensitivamente, né? A gente percebe, O André estava falando de vibração, eu estava lembrando, né? Quando a gente vê essas... Porque a gente olha na TV, olha nos livros, olha as imagens, fala assim, melhoraram as imagens, fizeram isso e aquilo. Não, realmente a vibração conta muito nos lugares onde foram um berço da civilização, né? Foi Atenas... Paternon, a parte onde Sócrates ficou preso, morreu. São coisas que, assim, se nós pudermos realmente ir e presenciar, é muito diferente do que nós lermos. Porque ler a história, eu gosto, né? Eu adoro de história, por isso que eu sou espírita. Mas estar num local assim e ter uma sensibilidade um pouquinho aí mediúnica, né? É muito gostoso, é muito diferente a vibração. O sentimento. O André estava falando a respeito de nós vibrarmos, e eu concordo plenamente com ele, mas tem uma vírgula. Eu queria colocar assim, às vezes nós... Estamos perto de uma pessoa e nós não sentimos afinidade por aquela pessoa. Lugar, ambiente, você entra. Só que essa não afinidade pode se dar por aquela pessoa, aquele ambiente ser muito melhor do que você, e você entra e você está perto daquela pessoa, daquele ambiente, e não se sente bem. Porque a vibração é muito melhor e você está com a vibração mais baixa. Então tem essa vírgula que eu gostaria de colocar aí na palavra aí do André, que realmente é excepcional nós abrirmos o leque quando nós estamos assim falando sobre o espiritismo, né? Você concorda, Edson? Eu concordo, e tem mais uma outra vírgula. Outra vírgula, vamos lá. Ponto e vírgula. Brincadeira. Já que nós estamos falando, né? Tem também a questão que às vezes você conhece uma pessoa pela primeira vez e você se antipatiza por essas questões, ou porque a pessoa naquele dia não estava bem, também pode acontecer. Exato. E aí quando você encontra essa pessoa numa outra oportunidade, as coisas mudam. Quer dizer, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né, o santo não bate. Meu santo não bateu com ele. Porque às vezes foi naquele momento, naquela situação, a pessoa não estava bem naquele dia. Acontece. Ou você não estava bem naquele dia. Isso. Então a gente tem que levar em consideração isso, né? Com certeza. Porque na verdade nós somos uma usina de energias. Sim, todos nós. Agora, vale a pena lembrar que a obsessão espiritual não ocorre somente de desencarnado para encarnado. Pode ocorrer o contrário e até mesmo entre desencarnados e também entre encarnados. Um exemplo de influência entre encarnados é o fato de nós não querermos fazer algo ilícito ou errado e, por insistência de amigos e companheiros, praticamos a ação, como, por exemplo, embriagar-se em baladas.
Essa é uma das formas de assédio que ocorre quase que diariamente em nossas vidas, quando somos pressionados a praticar ações das quais não concordamos. Mesmo assim, por nossas fraquezas e para agradar, agimos contra a nossa vontade para praticar aquilo que nos trará prazer e emoção momentânea. Centenas de milhares de pessoas pelo mundo são induzidas a recolherem-se aos alcoólicos de forma a embriagar-se por prestações, prejudicando a assimilação de fluidos benéficos que recebem do universo ou então que são doados através da ingestão de alimentos sólidos e líquidos. Temos no Espiritismo ampla literatura sobre a obsessão, o Livro dos Médiuns, que é verdadeiramente uma aula que aborda os mecanismos obsessivos, e já os livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Pereira Franco, tem uma série vasta abordando o tema, aonde se aprofunda narrando fatos de personagens obsediados e também os obsediadores. Agora, quando ingerimos bebidas alcoólicas, nós atraímos espíritos perturbadores, Edson? Eu acho que a gente tem que ir devagar com essa questão, tá? Então vamos devagar. Vamos. Eu concordo. Nós estávamos falando aqui dessa questão da psicosfera, da sua própria atmosfera fluídica, que você produz, né? Que você mantém com você. Certo. Que você retém com você, que você inclusive adensa o ambiente que você está e que você busca semelhantes. Certo. Energias semelhantes. Uhum. Amplifica a sua. Uhum. Você contribui e você... Então, você pode estar num ambiente onde a psicosfera não é tão boa, mas você está num padrão elevado. Sim. E ela não te afetar. Então, falar que você vai, por exemplo, num barzinho ou numa balada, né? E vai ingerir... Sai com o obsessor? E vai sair com o obsessor, eu acho que aí já está sendo muito... como é que eu poderia dizer? É uma afirmativa, né, que no meu modo de ver não é correta. Tá. Porque depende muito da sua vibração, das suas intenções e da forma como você se posicionou ali. Tá certo? Uhum. Você estava falando aí, né, em barzinho, em balada. Aí eu fiquei pensando, eu já não vou mais em balada. Edson. A Deise, eu imagino que também como não vai assim? Mais, né? Não dá. Bloquinho, então, gostoso. É uma outra questão que a gente tem que pensar. Quer dizer, esse tipo de literatura que eu não gosto, deixar claro também. Tá ok. Esse tipo de literatura eu não gosto porque ela é um tipo da literatura que põe tudo para baixo e que conta a história de uma ou outra pessoa e generaliza. Como se fosse história geral. E não é a história daquela situação, daquele momento ali. Serve para aquelas pessoas. E aí você quer com isso, porque quem é que vai em balada, quem é que vai em barzinho, quem é que está fazendo isso? Não é o jovem. O jovem ainda está num processo de aprendizados, né? Em que ele precisa fazer experiências das coisas. Aí você vem com um tipo de linguajar desse, com um tipo de literatura dessa, tentando atingir o jovem. Você não vai conseguir. Então é o tipo da situação que ao meu modo... Eu estou falando por mim, tá, gente? Por favor, hein? É o tipo da situação que para mim não tem o menor sentido. Né? Você vai falar assim para mim, quer dizer que se eu, por exemplo, lá em casa, no meu domingo, que eu gosto de cozinhar, e eu tomar uma tacinha de vinho, eu estou sendo obsediado? Estou trazendo um obsessor para dentro da minha casa? O que você acha? Estou lá cozinhando, feliz, cantando, tomando uma taça de vinho. Tô com obsessor. Que delícia. Quer dizer, você entende? Né? Quer dizer, então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tá, Vanessa? Tudo que é em exagero realmente é problemático. Você vai falar assim para mim, mas a gente precisa do álcool? Eu vou te dizer que não. A gente não precisa de pão também, né? Mas é muito teoricamente, é assim, você não precisa, mas da forma como a gente vive em sociedade... Por exemplo, teve uma época que eu fumava muito, fumava 3 maços por dia. Mas por que eu fumava? Porque se você não fumasse naquela época... Você estava fora do grupo. Você não era alguém que participava do grupo. É a mesma coisa que você leu aí na matéria, né? Sim. Que às vezes você está lá num ambiente em que os amigos vão incentivando, né? E você acaba... É um assédio, né? Umas formas entrando. De assédio. Então, vamos lá. O álcool é bom? Não. Beber significa que vai estar sendo obsediado? Também não. Boa.
Concordo plenamente. Depende da pessoa, da situação, depende por que você está fazendo aquilo. Eu acho que é mais fácil uma pessoa que está sendo maledicente na vida dos outros ser obsediada do que alguém que está tomando uma cerveja, por exemplo.